canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de, infelizmente, Palmeiras 3, Vasco da Gama 0. Perder para o Palmeiras no Allianz Parque é algo esperado e comum. O que não foi comum foi a forma como o time perdeu. E não é que foi um 3-0 ao longo de 90 minutos. Não, o Palmeiras fez 3-0 com 23 minutos e poderia ter feito o quarto, o quinto. Tem uma jogada no segundo tempo ali que o Puma divide com o Flaco. Teve um gol anulado no detalhe ali, um golaço do Vitor Roque. O Vasco teve oportunidade também, já estava 3-0, de pelo menos diminuir. O Ryan perdeu uma oportunidade. O Andrés Gomes, cara a cara com o goleiro, também deu um mole ali numa outra. Mas o Vasco hoje foi presa muito fácil pro Palmeiras. Foi até esquisito, sabe? E pra galera das teorias da conspiração aí, começa até a levantar a história aí do empréstimo da Crefisa hoje com 3-0 com 23 minutos. Não vou entrar nessa linha, tá? Eu acho que isso é algo muito sério, muito perigoso para você ficar dando margem para falar esse tipo de coisa. Mas independente de fatores externos aí, que eu não vou nem entrar nesse tema aqui, até porque a gente não tem prova dessas coisas, que foi muito medíocre e muito ridículo foi. E o Vasco tinha dois desfalques de peso hoje, o Cuesta na zaga e o Barros na frente da área como volante, mas não justifica. A gente não pode justificar a derrota do jeito que foi com a ausência dos dois. Vamos lembrar, inclusive, que são dois jogadores que chegaram recentemente. O Vasco, nessa sequência, tirando o Barros, que jogou os 7, o Vasco já fez jogos sem o Cuesta na zaga e bons jogos. Dentro dessa sequência aí de 7 jogos sem perder, e em 3 o Cuesta não estava. E das 3 que ele não estava, uma das partidas que ele jogou, ele entrou no final do segundo tempo, que foi no final do segundo tempo, que foi o jogo do Ceará. Então, pera lá também. Então não vamos aqui, tomou 3 hoje, jogou nada por causa do Cuesta do Barro. Não, ajuda, o time ficou mais frágil, mas não é só isso. O time entrou molenga, desconcentrado. O curioso que o Palmeiras chuta 3 bolas no gol e faz 3 gols. Tem um pouco de sorte ali também, o lance do primeiro gol tem uma metida de bola, o Lucas Oliveira vai tentar cortar e eu acho que foi fatalidade, não foi nem culpa dele, ele dá um leve resvalão na bola e a bola acaba indo numa condição melhor do que ela iria se não tivesse pego nele pro Flaco arrancar. O Robert Renan entra na jogada também meio atabalhoado, igual o PH no lance do gol o gol do Flaco, o gol do Vitor Roque. O PH fica meio balangando de costa ali, o Roque tira pra dentro, pra fora e dá um tapa ali pra fazer o gol. Foi meio parecido a balançada do Flaco pra cima ali do Robert Renan. O segundo gol, cara, é uma bola metida no Coutinho, ele não sustenta, acho que o Gomes antecipa, corta a bola, e aí a bola abre na esquerda, entra um cruzamento, e aí, cara, é aquele dia que dá tudo errado. O pãozinho da manteiga do Vasco vinha caindo pra cima, hoje caiu pra baixo. A bola desvia no Oliveira, cai no Flaco, gol. Aí o Piquerez cruzam a bola, o Oliveira vai cortar, a bola pega no Hugo Moura, ele tá caído no chão, a bola pega no pé ou na bunda dele e sobra a feição pro Flaco botar a bola no fundo da rede. Então foi umas paradas meio esquisita, mérito total do Palmeiras e uma vitória importante. Eu acho que não tem muita coisa para falar do jogo, vou me ater mais algumas coisas, só antes lembrar vocês aí que a Golcase é a nossa parceira do canal Futebolaço, vai passar muito palmeirense no vídeo, todos esses produtos que eu tô falando tem do Palmeiras também. Use o QR Code que está passando na tela ou o link da descrição para ir no site da Golcase e use o cupom GOVASCO para garantir o seu desconto. Serve para produtos do Palmeiras também, tá? Tem um copo de 1 litro 120, que ele tem tampa e canudo, você pode tirar a tampa, ou o copo térmico de 470 ml, que você pode personalizar. A galera que gosta de garrafinha térmica tem de 750 ml, 500 ml, Urban, Flip Pro, essa aqui é a nossa garrafa de entrada, e as garrafas Fresh tem 2 modelos, 950 ml e 650 ml. Tem inclusive uma da NBA que eu trouxe para vocês darem uma olhada. Tem da Disney, tem da Marvel, tem da DC, tem do Ayrton Senna, tem do Naruto, tem muita coisa legal, dá uma olhadinha lá. Tem mochila, carregador de celular, carregador portátil. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir o desconto. Dito isso, galera, vamos aí para voltar para a partida. O Fernando Diniz vê o Vasco fazer um jogo muito ruim e ele volta com a mesma equipe, não entendi.
Não entendi. É bem verdade que o Vasco melhora no segundo tempo, consegue ter um pouquinho mais a bola, consegue trabalhar um pouquinho melhor a bola, mas acho que o Palmeiras já baixando mais um pouco o bloco, tentando jogar no erro do Vasco. Uma coisa me incomodou muito, mas muito. Eu não sei, cara, além de ser sintético muito molhado, os jogadores pareciam patinar no Allianz Parque, a bola vinha, a dificuldade de conduzir, de dominar, a bola batia, escorregava. O Nuno, já aconteceu isso ao Januário no jogo passado, e hoje de novo, bola no chão, ele levantava o pé mais do que devia, a bola passava embaixo do pé dele e saía para lateral. Tava um pouco esquisito, parecia que os jogadores estavam jogando num campo cheio de sabão, meio bizarro. Coisa que, por exemplo, não aconteceu no Nilton Santos, que também é um campo de grama sintética. O Botafogo também molha muito o campo, mas não sei qual é da parada. Os jogadores do Palmeiras na deles ali, mas os jogadores do Vasco o tempo inteiro escorregando e parece que sabe, que não ia. E quero fazer uma observação pro Pumita, que eu tinha que ter feito no jogo do Cruzeiro, e aí tanta coisa, empolgaram com a vitória, eu esqueci. O Puma Rodrigues, mesmo nessa boa fase, ele melhorou bastante. Todo jogo, sem exceção, acontece muito no final do segundo tempo. Hoje ele fez no primeiro tempo. Ele tem um lapso de atenção, cognitivo, sei lá, e ele tenta dar um gol para o adversário. Hoje, de novo, e todo jogo ele faz a mesma besteira. Ele domina a bola, traz para dentro, tenta inverter, erra o lançamento, joga a bola a meia altura. Hoje, no primeiro tempo, ele ia fazendo isso de novo. Ele jogou a bola no peito do jogador do Palmeiras. Para nossa sorte, não saiu gol. Os caras trabalharam a bola, alguém adiantou a bola, e aí o jogador do Vasco recuperou e matou, e não acabamos tomando gol, ou não chegou de fato a gerar uma finalização. No jogo do Cruzeiro, ele fez a mesma coisa no final do jogo. O jogo do Bahia, ele fez a mesma coisa 2 vezes no mesmo lance. Ele tenta virar a bola, erra, a bola bate nos caras, volta, algum jogador do Vasco recupera, dá nele, ele vai dominar, ele se embanana com a bola, o cara toma a bola dele. Então, cara, é uma desatenção, uma falta de concentração do Puma Rodrigues, às vezes, que irrita. Mas assim, falando do primeiro tempo, cara, dá pra tu salvar a pele ali do Coutinho um pouquinho, mas muito pouquinho, que ainda tentou jogar. E o PH, cara, que ainda errava, mas é um cara que tentava marcar mais um pouquinho, achou um cruzamento ali meio mais ou menos pro Verratti, né? Não foi um bom cruzamento. O Verratti, inclusive, erra o gesto técnico. Cruzamento da direita, Verratti. Perna esquerda, cruzamento da esquerda, Verratti, perna direita. Não, o PH mete uma bola, a bola já não é boa, tá passando dele, em vez dele tentar entrar de peito de pé aqui, ó, com a esquerda, não, ele faz um movimento como se fosse de karatê. Quando tu pula e joga a perna para dar um chute no alto, ele joga, ele salta, né? E aí ele tenta com a perna dominante dele, que é a direita, fazer um chicote aqui, passando pelo corpo do jogador do Palmeiras e dando a bola, quando era só tentar esticar aqui e dar até uma chapinha abrindo ou um peitinho de pé aqui com a canhota. Mas enfim, às vezes pedir um refino do Verratti é demais, mas isso é tema para daqui mais para frente um pouquinho. Primeiro tempo muito ruim, foi um erro para mim a escalação do Tietê. Deu para ver que ele tá recuperado da lesão, né? Conseguiu jogar aí, não sentiu. Mas ele tá sem ritmo, cara. Tá sem ritmo, gramado sintético, o time do Palmeiras uma intensidade desgraçada. Acho que às vezes o Diniz tem que ter um pouquinho mais de humildade, dependendo do adversário. E hoje dá para falar Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, principalmente se o jogo for fora de São Januário. Às vezes a gente tem que pensar em montar um time um pouquinho mais defensivo, cara. Não tem problema. Eu sei que tem uma galera que não gosta, mas hoje o jogo pedia mais o Matheus Carvalho na cabeça da área do que o Tietê. Sem contar que o Tietê vem de uma inatividade longa. O Matheus Carvalho, ele se equivoca e ele às vezes dá umas vaciladas na hora da construção. A última falha dele contra o Ceará é uma culpa dividida entre ele e o Léo Jardim, porque o Léo Jardim deu uma bola podre para ele também. Né, ele acabou, não leu direito a jogada, estava de costa, perdeu a visão periférica, tinha um jogador entrando, ele tentou achar um passe aqui mais fraco, o cara roubou, driblou o Robert Renan e saiu o gol. Mas contra o Botafogo, por exemplo, quando o Tietê lesiona ele entrou bem.
no que ele faz melhor, que é marcar, dar porrada, pressionar. Isso ele vai muito bem. Não dá pra gente esperar o Matheus Carvalho construindo, pisando de área a área. Ele, quando tava com muita confiança no passado, alguns momentos ele até conseguiu fazer isso. Mas o Matheus se destaca no Vasco por dinâmica, pancada, intensidade, boa marcação. Rob passa pro lado, deixa o outro construir. E ele com o Hugo Moura tem um certo entrosamento. Eles jogaram juntos ano passado. Tiveram que jogar agora o jogo contra o Botafogo e deram conta do recado. Mas, vou privilegiar o Tietê, que era um titular do time, e não foi bem. Então acho que também pesou a entrada do Tietê hoje. Mas enfim, agora que a Inês já é morta. Então assim, não tem muito o que comentar. Foi um atropelo, vitória merecida do Palmeiras. Eu queria fazer algo um pouquinho diferente. E andar umas casinhas e falar agora do macro. Esqueceu o jogo. O jogo eu já falei, não tem muito o que falar, foi atropelado, acabou. Vou falar um pouco do macro. E, de verdade, eu não, para quem é comunicador, para quem é comentarista, e você tá ali, quando você joga a sua opinião, as pessoas têm a liberdade de falar o que elas pensam, tem alguns vesperos que é chato e é ruim de mexer. Vou precisar falar do Verratti aqui e é um assunto desgastante, cara. Como era desgastante falar do Payet quando ele estava no Vasco, como era desgastante reclamar do Felipe Coutinho ano passado, porque tem alguns jogadores que eles ganham uma proteção, uma bolha, alguns casos até conquistado e até meritório, um sentimento de gratidão que fica no fio da navalha entre a gratidão e a subserviência, que é onde eu procuro separar. Eu gosto da figura do Verratti, eu tenho carinho pela pessoa, carinho pelo atleta, cara muito profissional, ajudou demais o Vasco. Sem o Verratti, o Vasco estaria rebaixado em 23. Talvez, a gente acabou em 10º ali, mas ele ainda era um cara muito decisivo em 24. A gente não teria chegado à semifinal da Copa do Brasil sem ele e não teria feito 1 ano e meio de tabela. Sendo que, galera, eu vou usar até uma metáfora aqui, as coisas mudam. O que funciona hoje, o que dá certo hoje, amanhã pode ser que não dê mais certo, pode ser que não funcione. Vamos pegar um pouco a linha cronológica da história, né? Havia uma época, né, que eu era muito pequeno, já peguei o final disso, que, né, era a datilografia, aquelas máquinas de escrever. Vem o computador, a máquina de datilografia fica pro lado. Quando o computador chega, eu tenho certeza que muita gente ia virar o nariz. Pô, tá de sacanagem, que mané computador. Pô, o novo assusta. Hoje todo mundo tá acostumado com a internet. Agora tá vindo a inteligência artificial. Tem muita gente meio, né, cagando e andando, ou achando meio nada a ver. Daqui a pouco isso vai tomar um peso tão grande que quem não saber mexer com inteligência artificial tá fora da parada. Então a vida, ela é um organismo vivo e as coisas mudam o tempo inteiro. Tem uma coisa que ela é estupenda para um momento que daqui a pouco ela fica obsoleta. Eu tô pedindo pro Verratti ir embora do Vasco? Não. Eu tô pedindo pro Verratti não jogar nunca mais com a camisa do Vasco? Não. Só que o Vasco do Ramon Dias até o Fábio Carille era um time que era tecnicamente pobre. O de 23 ali com a janela até que não, saíram que era um time com prazo de validade curto, muito jogador veterano que deu a raspa do tacho ali e logo na sequência não conseguiram mais entregar o que entregaram. Payet, David, Medel, alguns jogadores logo depois ali sumiram. E outro que infelizmente teve uma lesão muito grave e nunca mais foi o mesmo, que é o Paulinho. Mas o Vasco, ainda naquele time do Ramon, que tinha uma qualidadezinha interessante, era um time que era talhado para trabalhar a bola, abrir essa bola para os laterais e achar o Verratti na área. Se você tiver um time moldado para trabalhar a bola e jogar a bola na área com qualidade para o Verratti, ele vai ser muito importante. Não tenha dúvida que ele vai ser um jogador super útil. E candidato a ídolo, candidato a melhor jogador do time, porque você vai potencializar aquilo que é o melhor dele. Agora, a gente sabe que o Verratti é um jogador peculiar. Talvez é até difícil você achar um jogador que ele é muito craque num fundamento
e que ele é muito ruim ou muito limitado em todos os outros. Porque a gente tem até na história alguns jogadores que não são tão refinados, são tidos meio como um pouco caneleiro, mas tem um pouquinho de traquejo melhor. O Pipo Inzaghi no Milan era um cara, porra, meio butinudo, mas não era um completo nó cego. Alguma coisa com a bola no pé ele se virava, ele tinha um pouquinho de velocidade, ele era um cara que fazia uma parede, era meio trombador. Se tem algum jogador, o Jardel, por exemplo, que não era um cara velocíssimo, não era um cara muito talentoso com a bola no pé, e era, porra, pra alguns até o maior cabeceador da história do futebol mundial, mas os caras ainda entregavam um pouquinho de outras coisas. O Verratti é só o jogo aéreo. Sendo que até o jogo aéreo ele perdeu. Perdeu porque o Vasco não cruza muito mais bolas na área. Quando cruza, nem como o time não tá talhado para isso, não é aquela coisa que, porra, é o objetivo, é quando acontece. Ele já também não tá tão ligado, a jogada às vezes nem sempre é para ele continua sendo importante em atrair a atenção. O Vasco, por exemplo, tem feito alguns gols de cabeça sem o Verratti. O Ryan fez no Flamengo, o Ryan fez agora contra o Cruzeiro. Ele chama atenção na área ali, a galera se preocupa com ele e tem sobrado umas bolinhas pro Ryan, pro Puma também. Ele fez um gol, por exemplo, contra o Mirassol. Mas o Verratti hoje, cara, ele tá atrapalhando o time. Ele não faz pivô. Ele não te dá profundidade. Roubou uma bola. Cara, eu vou jogar no Allianz Parque. O Palmeiras tem a bola, tá me amassando. Quando eu roubo a bola, como é que eu chego no gol do Palmeiras? 1, 2, 3 toques. E agora? Meta a bola pro Verratti? Não tem como, cara. A jogada morre. O que você tem que fazer? Trava o jogo, espera o Palmeiras passar da linha da bola, se recompor, para aí você tentar achar o gol do Palmeiras já com o Palmeiras postado. O curioso é que olha como a gente foi ferido pelo Palmeiras das duas formas. Roubada de bola, transição pé em pé e gol, e bola longa para um jogador de velocidade estourar e fazer o gol. O gol anulado do Vitor Roque é um estourão do Everton para frente. O Lucas Oliveira tenta fazer uma linha de impedimento ali que acabou até funcionando no detalhe, mas né, a jogada seguiu, o moleque tirou ele para nada, deixou ele com a bunda no chão e fez o gol. Graças a Deus estava impedido. E o Vasco fica nulo, cara. Fica nulo. E o que tem acontecendo? O que tá acontecendo? O Diniz não consegue recuperar o Verratti. O Verratti não encaixa com o jogo do Vasco, não encaixa. Verratti e o time do Vasco hoje com o Diniz é água e óleo. O Nuno trata bem a bola, o Coutinho trata bem a bola, o Ryan tem jogo associativo, tem qualidade, tem tapa pra linha de fundo, e o Verratti ele é o perdido no rolê, cara. Ele atrapalha. Eu acho que o Verratti é um jogador para continuar no elenco do Vasco, ser uma peça ali importante. Tá 0-0, estamos perdendo de um gol, tá empatado, a gente não tá conseguindo entrar na área do adversário com bola no chão. O Verratti entra e joga a bola na área, cara. E bota ele pra brigar. Ele é um cara de 37 anos de idade, já a idade chega pra todo mundo. Não sei se vocês vão lembrar, quando o Vasco renova com o Verratti, dá um salário de 1 milhão pra ele, eu falei o seguinte, galera, isso me preocupa. Ele já tinha contrato até dezembro, tinha um gatilho que se ele batesse metas o contrato esticava por mais um ano. Pô, ele já é um jogador veterano, jogador com essa idade. Pra ele ter uma temporada boa e uma temporada horrorosa na sequência, é isso aqui. Porque jogador com 30 e poucos anos, ele tem uma queda, às vezes física, muito acentuada de um ano pro outro. E a gente esticou o contrato dele até o ano que vem com um salário de 1 milhão. Muito pressionado, uma pressão do caramba, oferecido pro Fluminense, aquela confusão toda, meio que com o pé no pescoço do Vasco, e, porra, o cara fazendo gol, né, porra, identificado com a galera, dá o salário de 1 milhão pra ele, tá todo mundo ganhando isso mesmo, sendo que agora a gente tá amarrado com um jogador com salário de 1 milhão de reais, com 37 anos de idade, que não consegue jogar. O Verratti tem 24 gols na temporada e vou além, ele não vai acabar o ano como artilheiro do Brasil. O Caio Jorge vai passar ele e o Arrascaeta, que é meia, vai passar ele, pô. O Caio Jorge e o Cano já estão a 4 gols dele e o Arrascaeta acho que tá a 5. No ritmo que o Verratti tá jogando, ele vai ser passado, pô, já. Ele não faz gol há 6 jogos, o último gol dele de pênalti. Sabe qual foi o último gol de cabeça do Verratti? Vasco e Melgar. Sabe quem deu assistência pro gol do Verratti? João Vitor.
João Vitor já saiu do Vasco há 1000 anos. Cruzamento lá do Maracanã. E ele fez um gol lá na entrada da barreira do Vasco, que estava na grande área, um gol que só ele faz. Sobe pra caramba, bota a bola lá na bochecha, um golaço. Foi o último gol de cabeça do Verratti. A gente vai continuar insistindo. Eu acho que o Diniz está levando até onde deu. Porque ele começou agora a mexer. Ele tirou contra o Cruzeiro com 10, hoje ele tirou com 20. Tá arriscado daqui a pouco no próximo jogo ele tirar no intervalo ou tirar antes. E daqui a pouco ele botar no banco. Porque o Verratti tomou um tamanho tão grande no Vasco, que é visível que o Diniz é cheio de dedo para mexer no Verratti. Eu acho que o Diniz está angustiado de, cara, eu preciso recuperar esse cara. Pô, ele é o capitão do time, ele tem uma ascendência gigante sobre o clube, não é só sobre o elenco. Porque quem pegou o bastidor da classificação, por exemplo, do Vasco contra o Botafogo, você vê como sai o Verratti abraçado com o Pedrinho e com o Alan Belaciano, por exemplo. Você vê que ele tem um peso enorme, ele é muito grande dentro do Vasco. Tanto pro elenco como com a diretoria, né? As pessoas que são pesadas no Vasco. Então é difícil às vezes tu mexer num cara desse. Ele é um cara que dá pra ver que ele é um pouco vaidoso. Hoje saiu, ficou dando chilique no banco, tacando coisa no chão, chutando troço. Ele vai lidar bem com um banco de reservas? Lembra, não tem muito tempo, quando a torcida começou a pegar no pé dele, teve um jogo em São Januário que ele meteu o gol e mandou a torcida calar a boca. Teve um jogo, eu não lembro qual foi o jogo agora. Eu não sei se foi depois desse jogo que ele fez o gol. A galera tava batendo, começou a bater nele, ele postou uns stories sobre os números dele no ano, que ele era artilheiro do Brasil, que ele tinha a mesma quantidade de gols que o Messi, ou tinha só um gol a menos que o Messi, era o segundo argentino com mais gols no ano. Tinha uma parada assim que ele repostou, né, e meio que, se eu não me engano, botou um dedinho. Então, você vê que ele, quando ele começa a ser confrontado e começa a se pegar no pé dele sobre a importância dele dentro do time de hoje com relação à titularidade, ele já dá umas quicadas. Então, eu vejo que isso está começando a gerar um problema. E eu tenho até, de uma certa forma, um pouco de pena do Diniz, porque não é uma situação fácil. Sendo que, aí eu vou cortar pro Diego. Eu sou assim. Para mim, o Vasco tá acima de presidente, tá acima de treinador, tá acima de jogador. Tá acima, e até acima de vontade de torcedor. A gente, inclusive, passa, o clube fica. Jogador, então, esse é o primeiro, né? Jogador, treinador, presidente, 3 anos tem eleição. E eu vejo que tem uma galera, por carinho pelo 23, pelo 24 e pelo início de 25, que tem um carinho muito grande, merecido, o Verratti conquistou isso, que para esse cara é difícil e é duro ouvir qualquer coisa ruim sobre o Verratti. Tá de sacanagem, seu ingrato, seu isso, seu aquilo. Aí entra numa infantilidade. O Verratti tá mal. Aí você pede a saída dele. Se o cara que entrar no lugar do Verratti não jogar pra caramba, aí, ó, tá vendo aí? Pô, tira o Verratti pra botar o fulano fez o quê? Aí num jogo, o Verratti vem quebrando a bola. Ele faz um gol, aí, ó, fala mal do Pirata agora. É o mesmo filme que eu via do Payet. Quem falava mal do Payet era fritado por uma parcela da torcida, era tirado pra merda e era qualquer coisa que o Payet fazia. Olha o Payet aí, ó, fala dele aí agora. Sendo que o tempo foi passando e a gente viu, cara, o Payet foi embora aí, ninguém lembra mais. Passou, foi, acabou a história dele no Vasco, inclusive de uma forma feia, no banco, com escândalo fora de campo. Não é o caso do Verratti. Eu não tô falando que o Verratti tem que sair do Vasco como o Payet, pra mim, tinha que sair. Eu acho que o Verratti tem que começar a diminuir a importância e o peso dele no time titular. Começa como titular um jogo, começa no banco em outro. Jogos contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, no Allianz Parque, no Mineirão e no Maracanã. Cara, é mais interessante ter um ataque com 3 atacantes móveis. Ryan de 9, ou David de 9, sem o Verratti, te joga em transição. Pô, o jogo tá empatado, tá assim, tá... Pô, vamos botar o Verratti aí, estamos perdendo de 1 a 0, vamos botar o Verratti aí pra tentar jogar uma bolinha na área pra ver se ele carambola e faz um gol.
É isso, cara. Ele não é um jogador zero à esquerda, ele não é um imprestável, não é nada disso. Só acho que o modelo de jogo do Vasco mudou e ele não é mais um jogador importante. E vou além. Para 2026, eu, Diego, gostaria que o Vasco fosse para o mercado para contratar um novo atacante para ser titular e que definitivamente o Verratti seja a reserva do Vasco. Isso é minha opinião. É minha opinião. Eu gostaria de ter um centroavante que saiba fazer gol e que tenha mobilidade. Você vai crescer o Coutinho e você vai melhorar, inclusive, os jogadores ao redor. Porque fica um time móvel, fica um time com troca de bola. O Vasco é o 4º melhor ataque do campeonato. O Vasco, desde que o Diniz chegou, é o time que mais marca gol no campeonato. E o Verratti não é artilheiro do Vasco no período do Diniz. O Ryan faz mais gol que ele, o Coutinho tem feito mais gols que ele. Então a gente vê que o Vasco faz gol até com ele em campo, com outros jogadores. O Vasco não vive a situação de, tira o Verratti aí, quem faz gol? Não, cara, tá todo mundo fazendo. Tá todo mundo fazendo gol. E eu vejo, cara, olho pro lado, o Pedro começou a treinar na Nhaca, o Felipe Luiz foi na coletiva, expôs ele, o cara ficou treinando em separado. E não tem confusão, irmão, fica no banco e acabou. O Bruno Henrique tem hora que tá no banco pro Pedro jogar e não tem choro. O Rafael Veiga é o maior artilheiro do Palmeiras no Allianz Parque, ganhou Libertadores, o Raiko Sparta, dessa última geração, ele e o Dudu, junto talvez com o Everton e o Gustavo Gomes, são os jogadores com mais carinho da torcida, e o cara hoje é banco do Palmeiras e não tem discussão, cara. Tranquilo, ele jogou hoje por causa da lesão do Lucas Evangelista. Aí o Andrés Pereira mudou de posição e ele entrou no time, porque hoje o Veiga é reserva. O Tiquinho era o grande astro, o grande nome da remontada do Botafogo, do time de 23. O cara tinha até música na torcida e música com a locutora do estádio. Tiquinho Suárez, Tiquinho era o cara do time, cara. Era camisa pra cá, Tiquinho pra lá, fizeram boneco, camisa, era o cara. 24, o Botafogo contratou o Igor Jesus, ele foi pro banco e acabou, irmão. Final do ano, o Botafogo negociou ele com o Santos. O Igor Jesus foi campeão brasileiro, Libertadores, virou ídolo, continuou bem em 25, foi vendido para a Europa e ninguém lembra do Tiquinho, pô. Mas o Vasco e o vascaíno, ou uma parcela, não vou generalizar, tem esse comportamento não de gratidão, mas de subserviência. O botafoguense tem carinho e é grato ao Tiquinho? Com certeza. Mas eu não vejo o botafoguense chorando e pedindo a volta do Tiquinho. Mas o vascaíno, ele tá com isso. Eu não sei se foi muitos anos com jogadores ruins, muitos anos sem ter uma figura, porque quando ele pega um jogador para ter como carinho, para ter como alguém querido, o vascaíno, da mesma forma que ele não solta a mão do Vasco, mesmo com o Vasco mal, parece que ele se nega a soltar a mão também de jogadores que fizeram ele feliz. É a leitura que eu faço, porque eu vejo outros clubes lidando melhor com isso. O Cano, para essa geração atual do Fluminense, porque é o título mais importante da história do clube, para alguns tricolores ele é o maior ídolo do Fluminense, ele está na primeira prateleira. Tem uns que tem o Castilho, outros o Fred, mas o Cano tem um tamanho absurdo no Fluminense. Campeão da Libertadores, Rei da América, artilheiro do ano. E o Germancano ano passado foi banco quase a temporada inteira para um menino da base que foi até vendido no final do ano para a Europa. Me fugiu o nome dele agora e não tinha choro. Esse ano ele melhorou, tanto que ele é o vice-artilheiro do Brasil e mesmo como vice-artilheiro do Brasil, direto ele é banco do Everaldo. Joga ele, joga o Everaldo, joga ele, joga o Everaldo. E não tem choro no Fluminense. Mas no Vasco, tu vai pedir pro Verratti ir pro banco ou você começa a criticar o Verratti e tem uma parcela da torcida do Vasco que enche o saco e não aceita crítica ao Verratti. Não aceita. E de novo, o Verratti não tem culpa do 3-0 do Vasco, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou apenas aproveitando, e já que para falar do jogo hoje era poucos minutos, eu estou debatendo mais o todo. Falei, eu vou tirar um tempo agora para falar do todo. Eu acho que passou da hora do Verratti virar banco. E se ele entrar durante o segundo tempo, for merecendo voltar à titularidade, ou os jogadores que entrarem no lugar dele não der conta do recado, ele volta. Mas a gente está queimando um jogador
querido pra torcida, porque tem uma galera vendo que ele tá atrapalhando e o Diniz não tira, e isso vai irritando, vai irritando, vai irritando, vai irritando. E você não tem o Verratti, não recupera o Verratti, ainda tá queimando o jogador pra uma parcela da torcida que tá pegando o ranço dele. Eu vou falar por mim, eu sou grato, eu gosto do Verratti, mas já tá me incomodando. Eu vejo o Verratti na escalação titular, eu vejo ele em campo, me dá agonia. De verdade, tá começando a me irritar. Agora, até onde o Diniz vai levar isso? Não sei. Ele pode fazer os gols da classificação contra o Fluminense, fazer o gol do título da Copa do Brasil, mas a minha opinião, cara, não vai mudar. Eu tô discutindo hoje. O Felipe Coutinho teve um período que ele atrapalhava o time, que ele não rendia, era lampejo, não marcava. O time do Vasco sem sangue, vários jogadores que não conseguem combater. O time esse ano melhorou um pouco com algumas substituições. Ele cresceu de rendimento e hoje, meu irmão, eu elogio o Coutinho, ponto. O cara tá jogando bem, pô. Agora, eu vou ficar elogiando, ou vou ficar passando pano pra quem eu gosto e o cara estando mal, ou eu vou ficar batendo, por exemplo, em quem eu não gosto, mesmo se o cara estiver jogando bem. Eu não gosto do Lucas Oliveira. Fez um partidaço contra o Flamengo. Pô, elogiei. Hoje ele voltou a ser o velho Lucas Oliveira, que a galera, porra, não confia. Foi mal demais no jogo hoje. Vai receber as críticas. Foi muito mal e tem que voltar pro banco mesmo, não é jogador pra ser titular no Vasco. Ponto. Tá bom? Então, assim, acho que eu me estendi até um pouquinho além da conta. Queria levantar esse debate. Vai dar confusão, vai dar briga, vai ter quem concorde, vai ter gente me xingando, vai ter gente se desinscrevendo do canal por causa disso. Cara, paciência. Eu só não posso não falar o que eu penso. Eu durmo muito tranquilo no travesseiro, procuro ser um cara respeitoso, sem atacar, sem ofender, sem denegrir as pessoas, mas tá incomodando, cara. E tá muito mal, ele atrapalha. Ele só consegue ser minimamente útil quando o Vasco encurrala o adversário dentro da área e aí, né, ele tá na área ali, joga uma bola na área para ele cabecear ou para ele prender a marcação para outro jogador encostar na bola e bola aérea defensiva. Falta lateral para os outros, escanteio pro time adversário, ele ajuda ali, corta uma bolinha ou outra. A gente tem zagueiro para fazer isso, né? A gente precisa de um camisa 9 para fazer isso, né? E mingou, cara. Eu vou fazer esse levantamento. Da estreia do Diniz pra cá. Vai me dar trabalho, mas eu vou fazer. Eu vou pegar todos os jogos do Vasco, quantas partidas foram, quantos gols cada jogador do Vasco tem. E eu vou dar um palpite, sem ter feito o levantamento. Eu acredito, ele tem poucos gols, mas que inclusive dos poucos gols que ele tem, a maioria é de pênalti. Não fiz o estudo, vou fazer e prometo trazer pra vocês amanhã. Tá bom? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até amanhã. Valeu? Tamo